The Bloop, o monstro. Como acabamos de apresentar para vocês, existem várias teorias para explicar a origem desse som. E ainda assim, existem muitas pessoas que defendem fortemente a teoria de que esse som teria sido, na verdade, reproduzido por um animal desconhecido. Isso porque, segundo as teorias, o som foi muito alto. Então o animal que fez esse som teria que ser muito grande e muito maior que a baleia azul, já que o som registrado dela é bem mais baixo. E ela também é o maior animal do planeta Terra. Um dos maiores. Em breve vai ter vídeo sobre isso. E é por isso que muitos acreditam que no fundo do mar possa existir ainda um animal totalmente desconhecido e gigantesco. Será mesmo? Para vocês terem uma noção de como as coisas são descobertas, recentemente acabou de ser descoberta uma nova espécie de baleias. E também já foi encontrada uma espécie de lula gigante, que até então era desconhecida e não se passava de lenda. Então, baseado em tudo isso que acabamos de falar, nada impede do Bloop ainda não ter sido descoberto. Ele pode estar aí, né, em algum lugar dos 90% que nós não exploramos ainda. Então, se esse som fosse realmente produzido por um monstro, ele teria que ser gigantesco, com tamanho comparado às criaturas pré-históricas. O formato dele seria muito parecido com a baleia, mas com uma boca muito maior, para que ele pudesse soltar esse som tão alto. Segundo as teorias, o Bloop poderia chegar a 80 metros de comprimento, que seria o tamanho de um gigantesco avião, e ele ainda poderia pesar 300 toneladas. Outro fato curioso em toda essa história é o local onde o Bloop foi ouvido, local localizado ao sul do Oceano Pacífico. E esse som teria sido capturado mesmo, exatamente no mesmo local, onde estaria localizada a cidade perdida de R'lyeh. Essa cidade foi citada em um conto de H.P. Lovecraft, e coincidência ou não, o conto diz que esse lugar abriga gigantescos monstros marinhos. Coincidência ou será que o autor do conto sabia que lá tem o Bloop? O Bloop, galera, foi apenas um dos sons misteriosos que já foram capturados pela organização de NOAA, a mesma organização que capturou o som do Bloop. Eles também capturaram outro som. Eles chamaram esse som de Julia, que foi gravado em 99 e também nas costas do Chile. Assim como o Bloop, ainda não se sabe ao certo o que teria causado o Julia. Mas pesquisadores do NOAA acreditam que possam ser também icebergs afundando. O som, galera, tem apenas 15 segundos de duração, e assim como o Bloop, é bastante intenso e também está aumentado a uma velocidade de 16 vezes. O próximo som que eles encontraram se chama de upsweep, que significa algo como curvas. Assim como os outros sons, ele também é bastante forte e foi capturado por microfones em todo o Pacífico. Ele foi ouvido em agosto de 91 e acreditam que foi causado pela interação de um vulcão lá na água. O áudio original tem um pouco mais de 10 minutos e também foi acelerado, cerca de 16 a 20 vezes mais rápido do que o normal. Mas não foram apenas esses, galera. Existem vários outros, como por exemplo esse chamado Slowdown, que foi ouvido em 1977. Esse é um pouco mais old. Esse som nunca tinha sido ouvido antes e também nunca mais foi ouvido. Ele aconteceu só uma vez em maio de 1977. E até hoje a sua origem é desconhecida. E como esse áudio é um pouco mais antigo, na época a galera nem quis investigar o que era. Simplesmente se assustaram com o som. E por último, temos um som captado em março de 1997, conhecido como The Train, ou também O Trem. E esse nome foi dado por se parecer bastante com os apitos dos trens americanos antigos. E assim como os outros, esse som também foi acelerado, se liga aí. Mesmo esses sons sendo bastante estranhos, muitos deles têm explicações realistas, como por exemplo os sons que vieram do fundo do mar de alguma forma, sejam eles de movimentos da terra, de iceberg caindo, ou até mesmo erupções vulcânicas no fundo do oceano. Mas mesmo assim, galera, isso são apenas teorias, baseados em estudos, mas são teorias que tentam explicar a origem desses sons, não é nada provado de fato. E outros sons também continuam sendo de origem desconhecida, mas mesmo com essas respostas científicas, muitos acreditam que criaturas gigantescas estão lá no fundo do mar. Até porque as águas profundas dos oceanos ainda são desconhecidas, então muitas criaturas que vivem lá também são desconhecidas. Lá no fundo do mar podem ainda existir criaturas super desenvolvidas ou até mesmo monstros pré-históricos gigantescos, tipo Megalodon, Bloop, Kraken e muito mais. Se realmente o Bloop ou algum outro bicho gigantesco estiver vivendo por lá, um dia, galera, nós iremos descobrir, mas por enquanto ainda não temos respostas. Talvez com esses sons os bichos estejam tentando
tentando se comunicar com a gente. Ou talvez esses sons também são apenas sons do fundo do mar, e não de uma criatura monstruosa. Mas e aí? O que você acha de tudo isso? O que você acredita? Conhece o fundo do mar? Você já foi lá? Vocês escutaram o áudio. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Vocês escutaram também todas as teorias? Você acha mesmo que existe algum bicho? Acha que ele é tão grande? Às vezes ele pode ser não tão grande. Às vezes pode ser um bicho pequeno, mas que tem a capacidade de fazer um som estranho. Qual que é a sua opinião? Deixa nos comentários, demorou? Uai, seu app de vídeos curtos.